Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre engenharia de software e da usabilidade. Nós vamos dar continuidade à aula 3, finalizando com a parte 3. Lembro a vocês de consultarem nossas notas de aula correspondentes a esse conteúdo, para vocês tirarem suas dúvidas e verem o conteúdo com mais detalhes. Então, nessa aula 3, parte 3, nós terminamos esse primeiro conteúdo com a análise de requisitos. Então, vamos à nossa aula. Engenharia de software da usabilidade, aula 3, parte 3, análise de requisitos. Quando nós tratamos do desenvolvimento de software, o primeiro passo e o passo fundamental é fazer um levantamento adequado, um levantamento mais preciso possível dos requisitos do cliente, requisitos do usuário em relação ao software, em relação ao sistema que ele deseja. Cabe ao analista fazer os levantamentos necessários quanto aos requisitos para iniciar o projeto do software. Muitas vezes o usuário não conhece, não sabe exatamente quais são os parâmetros, não conhece exatamente os requisitos para o software que ele precisa, mas ele tem o desejo, ele quer realmente ser atendido de alguma forma. Então é trabalho do analista de software fazer essa busca, fazer todas as indagações necessárias para fazer o levantamento dessas necessidades, entender qual é o pensamento do usuário, entender para que ele quer o software, em que circunstâncias ele vai utilizar o software. Somente assim é possível desenvolver esse conceito, desenvolver aquilo que ele necessita de uma maneira adequada, dentro de prazos, dentro de qualidade, enfim, seguindo todos os preceitos do desenvolvimento de um software com qualidade. Como vocês podem ver, a tirinha representa exatamente isso. Um cliente necessita, um usuário necessita de um software, de um sistema, mas não sabe precisar exatamente o que ele quer. E muitas vezes ele passa a responsabilidade para o analista de sistema desenvolver aquilo que ele pensa. Então fica complicado, fica difícil desenvolver algo que seja realmente útil, que venha atender as necessidades deles, se o próprio usuário tiver dificuldades em expressar essa vontade, expressar esse desejo, expressar a necessidade do software e o que ele deseja que o mesmo faça. Então, esse é o primeiro passo, é o passo fundamental no desenvolvimento do software, o levantamento de requisitos. Um projeto de software passa por diversas fases, desde a questão dos negócios, entendimento do negócio do cliente, passando pela análise de requisitos, análise de projeto, implementação, teste, até chegar à implantação, que é a etapa final, que vai dar aí, a partir daí vai ter a continuidade de melhorias e extensão do ciclo de vida do software através da manutenção. Nós vamos tratar exatamente dos requisitos, como elemento principal que vem nas fases de concepção e elaboração e vai chegar pela parte de construção do software. A análise de requisitos, ela vem desde a concepção do projeto, desde a concepção do sistema, que é o levantamento do escopo, ou seja, tudo aquilo que o software deverá fazer, que o sistema deverá fazer para atender as necessidades do cliente e principalmente aquilo que não será parte daquele sistema, aquilo que não está incluído naquele sistema. É estabelecido o problema, qual é a causa, qual é a condição que o usuário precisa resolver para que seja atendido, ou seja, um sistema, um software, ele vem atender a necessidade do cliente, a um problema do cliente. Então, a partir desse momento, dessa concepção, com a escrita do escopo, com o desenvolvimento do escopo, seguimos a definição de prioridades, a definição de etapas que devem ser cumpridas para que aquele projeto seja colocado de fato em andamento. Então, essa parte de levantamento das necessidades para chegarmos ao refinamento dessas necessidades, chegarmos ao refinamento desses desejos do cliente através de mapas, através de relatórios, através de várias técnicas, onde nós vamos refinar esse conteúdo para elaborar a proposta inicial do projeto.
A análise de requisitos ela é essencial porque desenvolver software é uma atividade de criar programas de forma a atender necessidade específica do cliente, do usuário ou de um grupo de usuários. Então, a análise de requisitos e o próprio desenvolvimento de software, né, ele pode ser dividido em 4 etapas. Desde as atividades de análise, que é descobrir o que deve ser feito, as atividades de projeto, que é descobrir como o software deve ser feito, as atividades de implementação, que vão produzir o software de acordo com as especificações que foram produzidas nas fases anteriores, em comum acordo com os usuários, com o aceite desses usuários, e as atividades de controle de qualidade. Lembrando que a qualidade é algo que é intrínseco ao produto em si e ela vai ditar também a satisfação do cliente em relação ao que está sendo entregue. Então, as atividades de controle de qualidade vão incluir as atividades com o objetivo de garantir a qualidade do produto, garantir os testes e as verificações. A análise de software é uma tarefa fundamental que visa levantar e descrever os requisitos que o sistema deve cumprir, definindo de que forma ele deve funcionar para atender as expectativas de todos que têm interesse nesse sistema. Normalmente, a análise define o que o sistema deve fazer, mas nesse momento ainda não se especifica como ele vai fazer. Então, durante a análise, devem ser explicitadas as tarefas que o sistema vai executar, os dados que vão ter que ser mantidos na memória, enfim, os dados que vão ser trabalhados. Para isso, são criados diferentes modelos do sistema, buscando detalhar essa execução, né, esse passo a passo, e esses modelos vão descrever as tarefas de diferentes perspectivas e graus de detalhamento. Segundo Pressman, todos os métodos de análise devem ser capazes de suportar 5 atividades. Representar e entender o domínio da informação, ou seja, você tem que reconhecer o tipo de informação, você tem que entender como vai trabalhar com a informação. Definir as funções que o software deve executar, veja bem o que ele vai executar, não como ele vai executar. Representar o comportamento do software em função de eventos externos, ou seja, eventos que não estão necessariamente sob controle de quem desenvolve, nem do ambiente onde aquele sistema vai funcionar. Separar os modelos de informação, função e comportamento de maneira a apresentar os detalhes de uma forma hierárquica, ou seja, estabelecer prioridades, e prover a informação essencial em direção da determinação dos detalhes que vão permitir a sua implementação, ou seja, selecionar, filtrar as informações necessárias para realmente chegar a uma implementação que de fato venha atender as necessidades. Nós também temos os modelos de software, que variam desde modelos de negócio, modelos de dados e modelo funcional, onde o modelo de negócio descreve como funciona o negócio, onde o sistema está inserido. O modelo de dados, que descreve os dados guardados em memória, isso em forma de modelo conceitual, e vai utilizar um método de entidades e relacionamentos. E existe também o modelo funcional, que descreve a funcionalidade do sistema, utilizando para isso o diagrama de fluxo de dados. A análise de requisitos é uma exigência. Requisito, na verdade, é uma exigência, uma solicitação, desejo ou necessidade do usuário, do cliente. Então, a análise de requisitos ela é a base para as atividades de engenharia de software. Então, a análise de requisitos é estabelecer as exigências, as solicitações e os desejos do usuário. Requisitos são originários das necessidades dos usuários stakeholders. Stakeholder é todo aquele que tem algum interesse no sistema, que é afetado direto ou indiretamente por aquele sistema. É a palavra da língua inglesa, né, que é a composição dos termos stake, que é interesse ou aposta, e holder, que é possuidor, ou seja, aquele que tem interesse ou é possuidor de algum aspecto referente àquela atividade.
Um stakeholder, então, é uma pessoa que possui algum interesse no sistema, em especial interesse que envolve também algum risco. Nós temos aí stakeholders internos e externos a esse projeto. Os stakeholders internos, eles são os próprios empregados, funcionários, né, que vão utilizar o sistema, a parte gerencial e toda a parte de clientes e proprietários. Externamente, nós temos os fornecedores, temos governo, temos da parte de crédito, de usuários, governo, sociedade em geral. Então, nós lidamos com a expectativa de usuários internos e externos. A análise de requisitos ele envolve comunicação entre pessoas. Para se analisar requisitos, como a gente já viu, é necessário conversa, é necessário interlocução, é necessário interpretação de desejos, interpretação de vontade do ser humano. No desenvolvimento de sistemas, se deve evitar ao máximo, então, ambiguidades nesse tipo de análise. Então, é preciso restringir o tipo de linguagem usada em termos de sentenças, em termos de formulação de possibilidades, para que se tenha uma interpretação possível ou a mais provável. Linguagens, então, foram criadas visando restringir essas interpretações ambíguas para reduzir esse universo e evitar dualidades no que se quer dizer. Nós vamos ver alguns frameworks mais à frente que vão tratar justamente dessas linguagens para criar essas restrições e fazer essa interpretação dos requisitos para os sistemas. Um requisito deve apresentar algumas características. Primeiro, ele deve ser necessário. Sem ele, o sistema não vai atender plenamente a expectativa do usuário, ou seja, precisa ter. Em especial, não deve existir o requisito do tipo seria interessante ter. Ele precisa ser, ele precisa estar. Ou o requisito é necessário ou ele é dispensável. Então, cada requisito é importante, mas lembrando que à medida que se vão colocando requisitos, vai se aumentando a complexidade e o custo de um projeto. Um requisito deve ser não ambíguo, ou seja, ele possui apenas uma interpretação. Nesse caso, é importante atentar para a linguagem utilizada e nós vamos ver esses frameworks. Ele deve ser verificável, não pode ser vago ou geral, e deve ser quantificado de maneira que permita a sua verificação, desde inspeção, análise, demonstração ou teste, enfim, ele deve ser mensurável também. Um requisito precisa ser conciso. Cada requisito deve definir apenas o que deve ser feito e de maneira clara e simples. Ele não precisa entrar em detalhes de explicações, motivações, definições ou descrição de uso. Simplesmente, o requisito deve definir o que deve ser feito de maneira simples e direta. Então, quando nós temos um produto de software, ele deve atender requisitos, deve possuir características que vão contribuir para o atendimento desses requisitos. O requisito deve ser independente de implementação. Define o que deve ser feito, mas não como. Não deve refletir um projeto ou uma implementação e não deve descrever uma operação. Um requisito, como dito, é algo simples, que deve ser alcançável também, realizável, a um custo definido por uma ou mais partes do sistema. O requisito também deve ser completo. Não precisa ser explicado ou aumentado, garantindo a capacidade suficiente do sistema. Ele deve ser consistente. Não contradiz ou duplica outro requisito e utiliza os termos da mesma forma que outros requisitos, ou seja, ele por si só ele é representativo, sem necessidade de recorrer a outros ou se confundir com outros requisitos. Ele deve ser ordenável, por estabilidade ou por importância ou por ambos, ou seja, eu devo estabelecer uma ordem de requisitos, de prioridade de requisitos e, principalmente, ele deve ser aceito pelos usuários e pelos desenvolvedores do sistema, ou seja, deve ser de comum acordo. Então, não há margem, não há oportunidades para contraditorias, para ser contraditório em termos de aceitabilidade, em termos de consistência, em qualquer outra característica que
é intrínseca a um requisito. Os requisitos implementam as características observadas do sistema, que atendem única e exclusivamente a essas necessidades. Os requisitos estão no universo das soluções e as necessidades no mundo dos problemas. Ou seja, um requisito ele deve atender a um problema. Então, nós temos uma percepção e precisamos de algo desejado. Então, nós temos um problema de transformar o percebido em desejado. Parte do princípio que requisitos vão ser representativos de características, de aspectos observados que vão atender a essa necessidade desejada. Então, o requisito faz parte do rol de soluções em relação ao mundo dos problemas no desenvolvimento do software. Um requisito identifica uma capacidade, uma característica física ou um fator de qualidade que limita um produto ou um processo. Então, nós temos um universo em que trata, que quantifica e que identifica aquele requisito. Nós temos o requisito do usuário, que é algo que o usuário deseja em termos de comportamento ou característica do software, ou o sistema como um todo, como que o usuário quer que ele funcione. Esse requisito do usuário ele é obtido junto ao próprio usuário, ele é escrito pelo próprio usuário ou levantado mesmo pelo analista junto aos usuários através de consulta, questionários. Existem várias formas de se buscar essas informações. Por exemplo, um sistema deve gerar relatórios mensais que mostrem o custo dos medicamentos prescritos por clínica durante cada mês. Essa é uma necessidade, um requisito do usuário. O requisito ele vai identificar uma capacidade, uma característica física, um fator de qualidade que limita o produto ou processo. Então, o comportamento ou a característica exigida do sistema, que é estabelecida inicialmente pelo usuário, esse comportamento desejado vai vir do refinamento dos requisitos desses usuários. Então, refinando aquela solicitação do usuário, no último dia de cada mês, deve ser gerado um resumo dos medicamentos prescritos naquele mês. Um relatório por clínica deve ser gerado, listando o nome dos medicamentos, total de prescrições e o custo total. Se os medicamentos estão disponíveis em diferentes unidades de dosagem, devem ser criados relatórios separados. Ou seja, nós começamos a especificar, a explodir as possibilidades em termos de requisito do usuário para o sistema. Então, o requisito do sistema é um refinamento, são características que são exigidas para o sistema, envolvendo tanto o hardware e o software para conseguir esses dados. Os requisitos eles são priorizados, são nomeados, são ordenados de maneira a serem devidamente explorados, devidamente abordados durante o processo de desenvolvimento do sistema. Portanto, um requisito identifica uma capacidade, uma característica física ou um fator de qualidade que limita um produto ou um processo. Nós temos aí o requisito do software, que é o comportamento ou característica exigida pelo software. São normalmente levantados por analistas de sistemas. E aí nós temos dois tipos, os funcionais e não funcionais, e as regras do negócio. Os requisitos funcionais, eles definem as funcionalidades do sistema, ou seja, aquilo que o sistema deve fazer. Os requisitos não funcionais, eles vão declarar características que o sistema deve possuir e que estão relacionadas às suas funcionalidades. Um requisito funcional, então, ele refere-se à aquisição de uma função que o software deverá atender ou realizar. Ele representa algo que o sistema deve fazer, ou seja, uma função que se espera que o sistema tenha e que agregue valor para os seus usuários. O requisito funcional está diretamente ligado às funções que o sistema deve fornecer, como ele deve reagir a entradas específicas fornecidas pelo usuário ou por outros sistemas, ou como deve se comportar em determinadas situações. E também ele pode declarar o que o sistema não deve fazer.
Exemplo, cadastro de clientes, análise de crédito, imprimir relatórios, fazer transação de bancos de dados, etc. Para cada uma dessas atividades, cada uma dessas tarefas, existem limitações e existem funcionalidades que são atreladas especificamente a cada uma delas. Então, vendo a questão do requisito funcional, nós temos aí funcionalidade do sistema. O requisito não funcional, ele trata da forma como o requisito funcional vai ser alcançado. É o detalhamento do requisito funcional. Define propriedades e restrições do sistema. Muitos requisitos não funcionais são também requisitos de qualidade, como exigência de desempenho e robustez. Outros já são restrições ou exigência de uso de uma ou outra tecnologia. Um requisito não funcional, ele expressa restrições que o software deve atender e as qualidades específicas que o software deve ter. Por exemplo, confidencialidade, portabilidade, performance, qualidade, usabilidade, precisão, e tem a ver com a utilização, com a segurança, com toda a acessibilidade que o aplicativo, que o sistema deve oferecer ao seu usuário ou usuários. Então, o requisito funcional e não funcional estão devidamente limitados e reforçando. O requisito não funcional, nós temos requisitos de produto, requisitos organizacionais, requisitos externos, que estão ligados a vários outros itens que devem ser verificados, é claro, de acordo com o escopo, de acordo com a natureza do projeto do software. E por fim, a regra de negócio. A regra de negócio vai incluir justamente as restrições ou premissas que são necessárias para aquele negócio daquela corporação funcionar, para que ela aconteça. Então, a regra de negócio estabelece justamente a forma de fazer o negócio, que vai refletir na política interna, o processo definido e as regras de conduta dentro da corporação. Então, o desenvolvimento de um software, o requisito do software, também deve atender às regras do negócio. O software é feito para o negócio, para o usuário que está inserido dentro de uma estrutura de negócio, dentro de uma estrutura de corporação que deve funcionar. A regra do negócio, então, é um conjunto de instruções que os usuários já seguem e que o sistema deve ser desenvolvido para contemplar. Restrições, validações, condições e exceções do processo são exemplos clássicos. Por exemplo, quem aprova uma determinada compra, quem aprova um determinado contrato, existem hierarquias que o sistema deve prever em termos de aprovação, restrições, validar determinadas operações administrativas, financeiras ou operacionais. Isso faz parte da regra do negócio. Uma regra do negócio, então, ela não necessariamente é refletida no sistema como funcionalidade, mas ela vai determinar o comportamento de uma ou mais funcionalidades do sistema, como dito. Se fizermos um paralelo entre requisitos funcionais e regra do negócio, nós temos que a diferença conceitual entre requisito funcional e regra de negócio é que o requisito funcional é o que o sistema deve fazer. E a regra do negócio refere-se a como o sistema deverá fazer. Do ponto de vista do negócio do cliente, para qual o sistema está sendo feito, ambos são necessidades, tanto a parte funcional, que diz o que o sistema vai fazer, quanto a regra do negócio, que é como vai fazer, só que de focos diferentes. Então, a análise do negócio está focada em regras do negócio. E a definição dos requisitos na regra de execução daquele negócio. Para evoluir em termos de levantamento de requisitos, nós precisamos, então, começar lá do negócio, entender o negócio do cliente, entender aonde o cliente está inserido dentro daquele processo. Identificar essas funcionalidades que vão fazer parte do software e que tem a ver com a análise do negócio. O passo seguinte é definir os requisitos, que é levantar quais são os requisitos funcionais, não funcionais, requisitos de dados, manipulação de dados, regras de negócio e das funcionalidades que são peculiares àquele negócio. Por fim,
modelar e especificar esses requisitos, desenhando essas características em modelos de sistema, DFD, caso de uso, né, conceitual, etc., até nós chegarmos justamente à documentação que vai trazer a gerência dos requisitos, o controle das configurações, mudanças e de qualidade, ou seja, estabelecer uma documentação com todo o formalismo, filtrando todas essas informações que vêm desde lá do princípio, desde o estudo da estrutura do negócio do cliente. Para fazer esse desenvolvimento correto do processo de fabricação, né, de execução do software, é importante identificar então esses requisitos. Desde a elicitação e análise dos requisitos, passando pela especificação desses requisitos, pela validação e documentação desses requisitos. A elicitação e análise dos requisitos representa a etapa justamente de levantamento, registro e validação das expectativas dos interessados nos sistemas, usuários, stakeholders, enfim, todos que estão envolvidos, seguindo da consolidação e validação dessas expectativas em requisitos formais, ou seja, fazendo a junção dessas expectativas todas, documentando tudo isso, estabelecendo uma documentação formal a respeito. Inicia com a identificação dos problemas que devem ser resolvidos, envolvem as pessoas, todos aqueles interessados no sistema, e as pessoas que vão influenciar nesse sistema, ou seja, quem vai usar, e coletar as informações para iniciar o processo de especificação dos requisitos. Então, esse processo de análise é fundamental em termos de troca de conhecimento, troca de informações entre o analista e todos aqueles que estão envolvidos, direto ou indiretamente, com aquele sistema. A licitação e a análise é como deve ser feito, que é a etapa de planejamento, identifica as fontes da informação, as técnicas que vão ser usadas para a coleta dessas informações. Chegamos ao que deve ser coletado, ou seja, a própria licitação de requisitos em si, que é a identificação das funcionalidades, identificação das restrições e dos riscos referentes àquele processo, e a questão da documentação, que vai trazer justamente uma visão em termos documental, em termos oficiais, da análise e de todos os requisitos necessários para iniciar o desenvolvimento daquele software. A especificação de requisitos, que é a segunda parte, vem justamente com a especificação do software, que vai conter requisitos funcionais e não funcionais, diagrama de caso de uso ou prototipação de parte daquele produto. São descritos o passo a passo de cada funcionalidade, ou seja, chegamos ao detalhamento das funcionalidades e suas restrições, ou seja, aquilo que o sistema vai fazer e aquilo que o sistema não vai fazer. Os requisitos de como obter os documentados vão variar de projeto para projeto, de condição para condição, de estrutura corporativa, de estruturas funcionais existentes, que vão determinar justamente o ritmo e a quantidade de informações que poderão ser levantadas junto aos usuários. A terceira parte, que é a validação dos requisitos, é aquela onde, através de reuniões presenciais ou algum tipo de interação com todos os envolvidos, os responsáveis vão assinar um documento, digital ou pessoalmente, para que ele possa ter validade, dando ciência da validade desses requisitos e oficializando esses requisitos, quer seja por e-mail ou outra mídia, né? Mas que possa ter realmente esse registro. Essa etapa serve para correções, para fazer atualizações, para fazer alguns excertos, né? E pode ser descobertas, incluídas outras funcionalidades que, porventura, os usuários desejem adicionar nesse meio tempo ou mesmo até retirar. E a questão de documentos de requisitos, que serve para apresentar uma visão geral e funcional do produto e deve conter introdução, onde vai ter um preâmbulo, onde vão ter uma ideia inicial da finalidade daquele produto, né, daquele sistema. Vai constar de uma visão geral de produto, sem entrar em maiores detalhes, mas as funcionalidades que se pretende que ele execute.
Um mapeamento de termos técnicos específicos daquele projeto, lembrando que na área de tecnologia é muito importante ter bem claro os termos utilizados, bem claro as siglas utilizadas para não haver nenhum erro de interpretação, nenhuma dualidade em termos de interpretação, listagem de abreviações, de acrônimos, a presença do nome dos envolvidos, desde stakeholders até usuários, todos aqueles que têm a ver com o projeto, principalmente a parte dos analistas e executores, um detalhamento com os requisitos funcionais, não funcionais e as regras do negócio, um caso de uso e os anexos, que podem incluir protótipos, toda a arquitetura e documentos auxiliares referentes à start desse projeto. Portanto, vemos aí que a extração de requisitos é um processo que tem a ver com transformação de ideias que está na mente de alguém para um documento formal. Então, a ideia, o que o usuário deseja, é a entrada desse processo e a documentação dos requisitos é a saída, a formalização dessa ideia. É a fase de licitação, ou seja, de criação do sistema solicitado pelo cliente, uma das fases mais importantes do início do projeto para que ele possa caminhar de maneira correta. Invariavelmente, um projeto que nasce errado, um projeto que começa errado, ele termina errado, ou às vezes nem termina. Então é importante que determinar, delimitar exatamente o que o cliente deseja, como ele vai ser interpretado, como ele vai ser executado, como ele vai ser finalizado e como é que ele vai ser entregue, para que não aconteça justamente o que nós temos aí na tirinha. O cliente pensa de um jeito, a equipe de desenvolvimento faz de outro jeito, e no final das contas, o que é entregue para o cliente não tem nada a ver com o que foi pensado no início. Existem várias técnicas para extração desses requisitos, que variam desde entrevistas, cenários, toda a parte de interlocução. As entrevistas vêm através de questões sobre os sistemas que eles vão usar ou que vai ser desenvolvido. Existem entrevistas fechadas, que são questões pré-definidas. Existem entrevistas abertas, onde não há um roteiro definido, onde o interlocutor, onde a pessoa que faz a entrevista, o especialista, o analista, ele vai sentir justamente o ambiente que ele está, o nível de conhecimento e de interação desses usuários, para que possa extrair o máximo possível de informações. O estabelecimento de cenários, que são exemplos de como o sistema pode ser usado, e vão desde descrição da situação inicial, fluxo de eventos, que pode dar errado, informações sobre atividades concorrentes, até a descrição do estado quando o cenário termina. Então nós temos aí todo um ciclo de planejamento, um ciclo de apresentação, um ciclo de execução e um ciclo de encerramento. Nós também temos os depoimentos do usuário, que são importantes, são frases que o usuário vai usar na sua linguagem sobre algo que a aplicação dele vai fazer. É muito importante extrair o máximo possível de informações a partir do usuário, deixar o usuário pensar e buscarmos catalogar esse pensamento. Questões como etnografia, que são dentro do contexto de onde as pessoas trabalham, ver quais seriam os requisitos do sistema dentro desse contexto. A técnica de brainstorm, que é tempestade de ideias, onde o grupo de pessoas vai gerar ideias relativas ao assunto, por exemplo, do projeto. Normalmente a técnica de brainstorm é dividida em duas etapas, uma fase de geração e outra de consolidação, onde na primeira parte todos fornecem várias ideias, sem discussão se aquilo ali é válido ou não, por isso tempestade de ideias. E na segunda etapa é feita uma consolidação, uma filtragem, onde as ideias são discutidas, são revisadas, e aquelas que têm a ver justamente com o contexto são organizadas e priorizadas. A outra forma de extração de resultados, de requisitos, é a prototipação, que vai trazer como resultado a construção de modelos que vão representar o software, a partir de protótipos que são executáveis tanto em sequência de papel ou mesmo através de uma primeira versão do software, uma versão inicial. Então nós temos aí
Na parte de levantamento de requisitos, primeiro as regras do negócio, a identificação dos requisitos e a licitação desses requisitos segundo as regras do negócio, estabelecendo também um contato com usuários e clientes para fazer análise desses requisitos a partir de um documento inicial da visão do negócio. Então, as regras do negócio geram uma identificação e a licitação de requisitos. Essa documentação é colocada junto com o ponto de vista dos usuários e clientes, e a gente vai fazer uma filtragem disso para fazer uma análise desses requisitos e gerar aí um documento de requisitos. Os documentos de requisitos vão estabelecer as especificações, um detalhamento maior desses requisitos, que vão gerar novos documentos, que vão ser conversados, que vão ser tratados, que vão ser consensados entre todos os participantes, todos envolvidos, e vai gerar uma documentação final com vistas a fazer a validação desses requisitos. Ou seja, nós vamos ter um documento de especificação de requisitos formalizado. Bom, pessoal, é isso aí. Nós terminamos aqui o resumo dessa aula 3, parte 3, com a especificação dos requisitos. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês, que tenha trazido esclarecimentos. Lembrando que as notas de aula complementam esse conteúdo que foi passado para vocês. Espero vê-los nas próximas videoaulas. Um abraço a todos, até a próxima. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!